Feche os olhos. O que vem à sua mente quando eu digo a palavra judeu? Você imagina comediantes americanos fazendo piadas sobre reclamar e carregar coisas? Você pensa, e até saliva um pouco, em sopa de matzah e bagels? Você imagina uma longa sequência de números tatuada em um antebraço enrugado? Se você mora na América do Norte, é provável que sua experiência com o judaísmo tenha sido ashkenazi, ou seja, europeia. Afinal, 66% dos judeus americanos se identificam como ashkenazi. Mas, apesar das tradições culturais construídas na diáspora, os judeus são indígenas do Oriente Médio. Na verdade, o termo judeu vem de Judá, ou Yehuda, o reino da Idade do Ferro cujos artefatos estão logo abaixo da superfície do atual Israel. No século II d.C., os ocupantes romanos esmagaram o último vestígio de rebelião judaica na região. O subsequente exílio judaico durou quase 2000 anos, criando uma diáspora judaica espalhada pelo mundo. Os judeus que seguiram para o sudoeste da Ásia e norte da África ficaram conhecidos como Mizrahim, orientais. Por séculos, esses judeus do Oriente Médio e norte da África viveram e trabalharam, prosperaram ou sofreram como hóspedes em países estrangeiros, conforme os caprichos de governantes geralmente hostis. Como judeus ao redor do mundo, os judeus Mizrahi sonhavam em retornar à sua terra ancestral, direcionando suas orações diárias para Jerusalém. Esse sonho virou uma necessidade urgente com a Segunda Guerra Mundial se aproximando de suas fronteiras. Em 1941, a ideologia nazista que havia consumido a Europa chegou ao Oriente Médio, de forma violenta. Após uma tentativa fracassada de golpe, fascistas iraquianos descontaram sua insatisfação nos judeus, assassinando, mutilando, estuprando e saqueando em uma onda de violência chamada Farhud, termo árabe para desapropriação violenta. Durante o governo colaboracionista de Vichy, os judeus do norte da África perderam a cidadania. Milhares foram deportados para campos de trabalho forçado e sofreram abusos horríveis. Em 1945, a Europa era uma ruína fumegante com suas comunidades judaicas devastadas. Enquanto refugiados traumatizados chegavam à Palestina, a ONU se preparava para votar um plano que criaria 2 estados, um judeu e outro árabe, na pequena faixa de terra entre o Jordão e o Mediterrâneo. Em resposta, países muçulmanos do Egito ao Iraque prometeram que, se Israel viesse a existir, os judeus da região sofreriam terrivelmente. Uma manchete do The New York Times, em maio de 1948, resumiu bem a situação. Judeus em grave perigo em todas as terras muçulmanas, 900 mil na África e na Ásia enfrentam a fúria de seus inimigos. Mas os judeus Mizrahi tinham um refúgio seguro. Seu destino era um país minúsculo, muito pobre e em guerra contra 6 nações maiores. E sim, estava lotado de refugiados e sobreviventes de todas as partes do mundo. Mas também era um lugar para o qual os judeus dirigiram suas orações por 2000 anos. E era e continua sendo o único país no mundo que oferece refúgio aos judeus, sem fazer perguntas. Ao todo, quase 600 mil judeus Mizrahi chegaram a Israel entre 1948 e 1972. A maioria vivia na miséria com bens confiscados pelos governos de seus antigos países. O valor total dos bens roubados dos judeus Mizrahi por governos muçulmanos é estimado em 6,7 bilhões de dólares nos valores atuais. Mas os judeus Mizrahi que emigraram para Israel trouxeram consigo um tipo diferente de riqueza, a de uma cultura rica. Eles falavam árabe, celebravam ocasiões auspiciosas com cerimônias de Ena e liam a Torá com entonações melodiosas. Para o establishment ashkenazi, era desconfortável que os judeus Mizrahi tivessem grande semelhança cultural com os vizinhos hostis do país. Muitos secularistas radicais no governo desprezavam a devoção dos imigrantes recentes que mantinham firmemente suas tradições religiosas. Como você pode imaginar, a adaptação à vida em Israel foi difícil no início. Milhões de imigrantes de todo o mundo sobrecarregaram os poucos recursos do Estado. Faltavam dinheiro e espaço para abrigar todos. Então o novo governo israelense criou campos de trânsito temporários de zinco ondulado, chamados Ma'abarot. Diversos líderes do governo descreveram as condições das Ma'abarot como catastróficas. Embora não tenham sido construídas exclusivamente para abrigar os Mizrahim, 58% dos judeus que vieram de terras árabes antes de 1951 foram enviados para esses assentamentos precários superlotados, em comparação com 18% daqueles que vieram da Europa.
A discriminação persistiu com o amadurecimento do Estado, mas também aumentou a resistência Mizrahi. Os distúrbios de 1959 acabaram inspirando um movimento conhecido como Panteras Negras, inspirado no grupo americano de direitos civis de mesmo nome. Figuras Mizrahi gradualmente passaram a fazer muito mais parte da cultura dominante e influenciaram a cultura israelense. A cantora mundialmente famosa, nascida no Iêmen, Ofra Haza, levou Israel ao segundo lugar do Eurovision em 1983. Um ano depois, o rabino nascido no Iraque, Ovadia Yosef, um herói para israelenses de todas as origens, fundou um grande partido político chamado Shas para representar os interesses Mizrahi. Hoje, a cultura Mizrahi é quase sinônimo de Israel. Ligue o rádio e você provavelmente vai ouvir o Silsulim e Ma'awalim da música tradicional Mizrahi, transpostos para o pop moderno. Pergunte a qualquer israelense sobre um prato icônico de Israel e ele dirá Malawá, não Matzovaus. Seria difícil encontrar um israelense judeu de qualquer origem que não tenha participado de uma mimuna ou de uma cerimônia de rena. Mais notável ainda, em 2016, 20% dos israelenses são metade Askenaz e metade Mizrahi. Os fundadores europeus do país talvez não tenham imaginado seu país com mais de 50% da população Mizrahi. Eles talvez não tenham previsto políticos Mizrahi no Knesset, famílias de etnias mistas em uma de cada duas casas, ou artistas Mizrahi no topo das paradas. Segundo o escritor Matzi Friedman, sermos livres a salvo da perseguição e no controle do nosso próprio destino são novidades. Mas e estarmos aqui no Oriente Médio? Não há nada de novo nisso.